Olá, boa noite. Começa agora mais uma entrevista da Sabatina da APP Sindicato com os candidatos e candidatas ao governo do Estado do Paraná. O candidato que seria entrevistado no primeiro horário, às 19 horas, Ogier Buch, do PSL, não compareceu e alegou motivos de saúde. Por isso, a primeira entrevista dessa quarta-feira é com o candidato do PSOL, Ivan Bernardo. Antes de iniciarmos a entrevista, o presidente da APP Sindicato, Hermes Silva Leão, fará uma saudação. Boa noite. Quero saudar os participantes dessa terceira noite de sabatinas, de debates aqui na APP Sindicato, os participantes que estão aqui conosco. Também quero saudar os internautas que estão acompanhando esses debates, saudar o professor Ivan Bernardo, nosso colega de rede estadual, que está colocando o seu nome para o debate ao governo do Estado do Paraná. Que nós possamos ter mais uma sabatina onde as propostas e o debate educacional possa ser o centro dessa reflexão importante que nós estamos fazendo neste período eleitoral. Nesse sentido, quero aproveitar também este momento para a gente reforçar a divulgação da semana que vem, que nós estamos enviando para as nossas regionais o material da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, com a programação da 19ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que vai de 17 a 23 de setembro. Pensar em educação é pensar no Brasil. O nosso futuro depende do seu voto. É muito sério o debate que nós estamos realizando neste período eleitoral. Pensar um projeto de escola, um cotidiano em que as condições de trabalho de professoras, de professores, de funcionários de escola, da equipe pedagógica das escolas, da equipe de direção das nossas escolas, da comunidade escolar, com as condições necessárias para um processo de ensino e de aprendizagem de qualidade é tarefa de cada um de nós. Nós precisamos pensar o projeto que nós queremos para a escola, e esse projeto de uma escola que possa garantir a socialização dos conhecimentos acumulados, que possa ser um espaço democrático de construção curricular, de processos de superação das dificuldades que nós temos e das desigualdades ainda presentes no nosso país. Nós sabemos que essa superação passa por um processo qualificado de aprendizagem dos nossos estudantes. E o espaço central para esse trabalho é a escola pública, aquele espaço que pode, de fato, acolher o conjunto das crianças, dos jovens, dos adultos que ainda precisam de escola pública. E esse debate nós estamos realizando essa semana com as sabatinas e os candidatos que estão colocando seus nomes em apreciação para o voto ao governo do Estado do Paraná, e nós queremos já desde agora orientar professores e orientar a comunidade escolar para olhar o nosso material da CNTE com o conteúdo proposto para a próxima semana. Debater as políticas educacionais, debater uma proposta de escola democrática, o legado de Paulo Freire e o processo educacional nesses tempos de pensamento autoritário, nesse tempo de denuncismo, de patrulhamento. Nós defendemos uma escola onde a educação possa ser trabalhada com autonomia e com a liberdade necessária para a construção do processo de conhecimento. Um debate também sobre o tema da democracia, uma defesa intransigente do processo de superação de período, defendendo um Estado democrático de direito, com muita participação popular, e também um debate sobre a reforma tributária solidária. Nós estamos, neste período, acompanhando, não só no Brasil, mas em muitos países, processos de ajustes fiscais que nada mais são do que arroxo para cima de direitos de trabalhadores
não apenas da educação, mas dos trabalhadores de modo geral, onde as terceirizações, as privatizações, essa entrega desenfreada das riquezas das nações para o capital especulativo financeiro tem sido uma tônica que devemos debater e definir, através da escolha coletiva de muita participação, os rumos que nós queremos para a nossa escola. E os rumos da nossa escola passam pelo debate dos projetos que estão em disputa em âmbito nacional. Quero desejar uma boa sabatina, que a gente possa ter reflexões aqui importantes nesta terceira noite de debates da APP Sindicato com os candidatos ao governo do Estado do Paraná. Muito obrigado, sejamos todas e todos bem-vindos. Obrigada, professor Hermes. Uma correção. O partido do candidato Ivan Bernardo é o PSTU. Desculpa, candidato. Vamos agora às regras da nossa entrevista desta quarta-feira. A sabatina começa com a apresentação do candidato, que tem até 5 minutos para sua fala. Na sequência, o candidato responde 8 questões, elaboradas previamente pela direção estadual e enviadas pela categoria conforme divulgado no site da APP. O tempo para cada resposta, incluindo a leitura da pergunta, é de até 5 minutos. Concluindo a sabatina, o candidato terá novamente 5 minutos para suas considerações. Boa noite, candidato. A partir de agora, o senhor tem 5 minutos para sua saudação. Boa noite a todas e a todos, trabalhadores da educação, funcionários, professores. É com muita satisfação que eu, professor Ivan Bernardo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, e tem como vice a camarada Carmen Moreira, trabalhadora da saúde, trabalhadora da HC aqui em Curitiba, e moradora da periferia de Colombo, negra, que nós apresentamos um projeto de uma rebelião social para o Paraná e para o Brasil. Então, essas eleições são jogos de cartas marcadas, é a democracia dos ricos, é uma verdadeira fraude em que os partidos ditos tradicionais aí da burguesia, e os partidos da esquerda reformista, que é traidora da classe trabalhadora, vão dizer para vocês que as eleições vão mudar tudo, que vai resolver todas as questões da violência, da falta de moradia, da falta de segurança, educação. Isso não é verdade. Só através de uma revolução socialista é que a gente vai, tanto no Brasil como no mundo, transformar a sociedade através dos conselhos populares. Eu sou o professor Ivan, milito há 30 anos, 21 anos eu tenho o maior prazer de estar militando no PP Sindicato, participei do movimento Fora Collor, Fora FHC-FMI, contra os governos neoliberais de Álvaro, Lerner, Beto e Richa, agora Cida. Estamos à disposição de vocês para apresentar esse projeto para melhorar a educação pública e contra a educação privada, né, que hoje está praticamente todos os governos, inclusive o PT, a Dilma, né, em 2015 ela tirou verbas da educação, junto com o governo aqui do Paraná e o Rio Grande do Sul. O governo assassino de Beto Richa atacou os professores, machucou mais de 400 professores, assim como o PT de Minas Gerais também, o PT do Piauí, o PDT da cidade de Icó, no Ceará, também atacou os educadores. Então, todos eles estão comprometidos, né, com os banqueiros, com os barões do ensino. E nós do PSTU queremos dizer para vocês que a educação só vai melhorar quando 100% dos recursos forem investidos só na educação pública. Então, eu nasci em Paranavaí 26 de agosto de 1969, comecei a militar no Partido dos Trabalhadores, de 89 até 99. Participei do Diretório Central de Estudantes, durante 92 a 96. E a partir de 97 eu milito na luta sindical. Saí do PT porque o PT começou a discutir alianças com partidos corruptos, tipo o PP do Maluf, lá em Paranavaí, o governo corrupto do Yamakawa. Inclusive o PT ele recebeu cargos do governo Yamakawa, um governo que desviou dinheiro da educação. O professor César Alexandre, que diz que defende a educação, ele não fiscalizou as verbas da educação em Paranavaí, e o prefeito de Paranavaí desviou dinheiro da educação para o time do ACP, inclusive foi campeão em 2007 no Paraná. E o atual vereador do PT, o professor Carlos, ele também, que fala que defende a educação, ele aprovou as contas desse governo corrupto do Yamakawa, que foi indicado para ser desaprovado através das contas do Tribunal de Contas do Estado.
Então o Lula está preso hoje porque, infelizmente, né, o PT, antes de chegar ao poder, traiu a classe trabalhadora, se envolveu com corruptos como o Collor, até o Bolsonaro, o PSL, apoiou o Lula, fez parte também da campanha do Lula, inclusive chamava o Lula de companheiro. Então esse picareta do Bolsonaro hoje, que defende a coisa pior ainda que a democracia dos riscos, que é a ditadura militar, que era um governo, além de sanguinário, corrupto também. Depois do golpe de 1964, a Odebrecht, que era a 19ª empresa, ela tornou-se a terceira maior empresa do país. Então os generais ficaram milionários, os empreiteiros ficaram milionários, e tanto o PT hoje se envolveu em corrupção, né? O Lula está milionário hoje, o Lula não é mais um operário. Em 1980, o Lula era o orgulho nosso da classe trabalhadora, quando ele foi preso junto com mais 16 companheiros, inclusive o Zé Maria do PSTU, lutava contra a ditadura para a melhoria de condições de trabalho dos metalúrgicos, dos trabalhadores. Hoje a situação do Lula está desmoralizante. Infelizmente, partidos que são puxadinhos do PT, tipo o PSOL, o PCdoB e o PCO, estão nessa ideia falsa, né, de que tem que libertar o Lula. E, na verdade, tem que prender todo mundo. Não podemos defender o libera geral igual o PT, né? Quer que libera o Lula. O PT não defendeu fora Beto Richa, não quer derrubar o Temer. Então, fora todos eles, fora Lula, fora Bolsonaro, fora todos os partidos estão envolvidos em corrupção. O PST é o único partido que tem uma proposta realmente socialista e revolucionária, que vai romper com os banqueiros e melhorar a educação, enquanto todos os outros partidos aí estão enganando a população, tentando mais uma vez enganar a população, são financiados pelos grandes empresários, banqueiros. Candidato, conclua, por favor. Muito obrigado e vamos continuar aí. Conforme as regras pré-estabelecidas, chamamos agora à frente a professora Wanda do Pilar Santana, secretária-geral do APP Sindicato, para fazer a primeira pergunta. Lembrando que o debate da APP Sindicato é centrado no tema educação. Boa noite, professor Ivan. Boa noite. Primeira pergunta, o tema é sobre a violência. O Atlas da Violência 2018 marca mais de 62 mil assassinatos no Brasil em 2016. A taxa de homicídio superou o patamar de 30 mortes por 100 mil habitantes. No Paraná, o índice é de 27 mortes a cada 100 mil habitantes. Mata-se mais negros e negras do que brancos e brancas. Os jovens são as vítimas preferenciais. Em sua maioria, estes jovens estavam distantes da escola. A violência contra as mulheres é também grito cada vez mais latente em nossa sociedade. Nossa categoria é eminentemente de mulheres. Muitas sofrem violências de todas as formas, desde simbólica aos casos de feminicídio. Perguntamos, que políticas pretende ter para o combate à violência? Quais políticas para o combate à violência contra a juventude, população negra e mulheres? Como fazer o combate a esses ciclos de violência dentro da escola? Então, primeiramente, a gente quer solidarizar o candidato a deputado estadual, que foi agredido pela guarda municipal racista do prefeito municipal Rafael Greca, do PMN. Então, a companheira nossa também, que é negra, na periferia aqui de Curitiba, ela foi abordada de uma forma racista e machista também. Então, a polícia ela é racista, por quê? Eu digo a instituição, não os policiais. Então, lá nós somos contra a intervenção militar no Rio de Janeiro, porque a direita tradicional tenta passar a ideia que os militares criam a ordem, e é mentira. O Brasil está uma desordem total, está um caos. Nós somos contra a intervenção da Força Nacional também lá em Roraima, que está tentando, de certa forma, impedir a entrada dos nossos irmãos venezuelanos, do governo ditador de Maduro, que está um governo de fome. Então, nós temos a palavra de ordem, fora Maduro e seu governo de fome. E aqui no Paraná, eu já fui policial militar, e eu já tinha uma ideia muito ruim da polícia militar, porque em 1978, quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha 2 vizinhos que eram policiais militares, então os 2 agrediam as suas companheiras. Eu sempre pensava, poxa, se eles agridem as suas companheiras e esposas, imagina, né? E era na época dos militares, imagina nas ruas o que eles fazem, principalmente com a população pobre. Então nós somos a favor de legalizar as drogas, para acabar com a violência do tráfico, somos a favor de desmilitarizar a PM,
defendemos que os delegados sejam eleitos pelo povo e que os PMs tenham direito à greve, né? Então, praticamente eu acredito que só no Brasil que existe a polícia militar. Quando eu trabalhei em 94 e 95, eu vi muita barbárie lá no batalhão de Paranavaí. Inclusive, quem pode até ser prova é o professor César, já foi militar também. Então, vi muitas coisas lá irregulares. Então, os soldados eram humilhados pelos seus superiores. Fiquei 12 finais de semana detido porque apoiava a reforma agrária. E quando fui fazer uma visita, junto com o companheiro João de Paula, lá de Paranavaí, militante histórico, em Marilena, então eles começaram a me perseguir. Fiquei 2 finais de semana detido lá, inclusive adquiri até um vitiligo na virilha de tanto estresse, né? Eles chutavam barro no meu rosto, lá os bombeiros, bombas de gás lacrimogêneo. Então eu era a pessoa mais perseguida ali, porque eles tinham receio, inclusive, de sair candidato a vereador pelo PT e defender a reforma agrária lá. Então a UDR, junto com os juízes lá e os fazendeiros, os ladrões de terra lá em Paranavaí, que a maior parte são grileiros, eles faziam operações desastrosas lá, de terrorismo mesmo, encapuzados, para desocupar terras improdutivas, e encapuzados lá e fazendo terrorismo com as criancinhas sem terra. Então, quando teve aquele massacre em Columbiária, e também lá em Santa Isabel do Ivaí, eu vi muito PM surtado mesmo, porque o batalhão, né, deixa o pessoal tudo desequilibrado, vibrando, que pegou em bárbaro sem terra, que arrastou sem terra, sendo que são trabalhadores também. Então eu ficava pensando, puxa vida, trabalhadores batendo em trabalhadores, esses ladrões de terras latifundiários improdutivos, que estão acabando com o nosso país aí. Eu falei, só com a revolução mesmo, foi quando eu acabei com essa descrença que você, através do voto, eleger vereador, deputado, você vai mudar o país. Então, a partir da minha experiência na PM, eu tive a convicção que só a revolução que vai derrotar a burguesia e destruir esse sistema da barbárie. Em relação às mulheres, esse governo machista do Beto Richa, por que está tendo esse assassinato? Candidato, seu tempo, por favor. Obrigado. Professor Arnaldo Vicente, secretário de Formação Política, Sindical e Cultura, fará a segunda pergunta. Professor Ivan, claro que estamos entendendo aqui que o senhor é candidato e, como candidato, todo candidato pode ser eleito. Então, sendo eleito, a nossa questão é a seguinte. A nossa defesa é pelo dinheiro público para a educação pública. No entanto, o Estado mantém com dinheiro público um conjunto de entidades privadas conveniadas. Um exemplo é a educação especial. O governo não tem uma política de estabelecer uma rede pública para o atendimento e escolarização de crianças com deficiência e acaba destinando recursos às entidades privadas. No nosso estado, em alguns municípios, os serviços públicos têm sido entregues às OS, entidades igualmente privadas. Há candidatos à presidência que defendem vouchers educacionais e a consequência privatização do sistema educacional. Em suas propostas ao governo, o senhor se posiciona de forma veemente contra as formas privatistas de gerir o Estado. Os atuais contratos de conveniamento serão revistos? É a nossa pergunta. E em relação à educação especial, como fazer se não há uma rede pública estadual de atendimento? Então, eu sou pós-graduado em educação especial. Entendo que a APAE na verdade, é uma instituição para fazer politicagem aí do Flávio Arnes. Vários vereadores usam da APAE para ganhar voto. Então, são verdadeiros covardes que usam essa instituição para... e, inclusive, tem denúncias de corrupção nas APAEs. Então, nós somos em defesa que seja toda pública, não esteja nenhuma entidade filantrópica, que a maior parte, a gente entende, são entidades filantrópicas, né? Pessoas que entram nas cidades para fazer politicagem mesmo e ganhar voto. Então, nós defendemos que
nossas crianças com necessidades especiais têm que ser atendidas pelo Estado, então é 100% público e estatal. Então, somos contra a PAI, certo? Em relação à educação, nós entendemos que tem que estatizar a educação paga e para conseguir verbas, você reduzir os salários do político. Hoje é um absurdo um governador ganhar 37 mil reais. Se eu ganhar as eleições, eu ganho 5 mil reais hoje, o PSTU se compromete a reduzir o salário para 5 mil reais. Para a gente não ter acomodação social. O que aconteceu hoje com o PT, infelizmente, com os movimentos sociais, o MST e a UNE, eram companheiros valorosos no passado, mas agora estão com a maioria com acomodação social, tomar parte classe média e se afastaram da classe trabalhadora. Então, para você blindar a militância, você tem que ganhar igual aos operários especializados, né? Então, defendemos essa ideia também e acabar com os cargos comissionados para ter mais verbas também para investir na educação. Voltando ao assunto aqui da questão da educação, nós defendemos também, e não é só o PSTU, a Organização Mundial de Saúde, ela defende a hora de atividade 50%, para a gente preparar aulas, né? Hoje, essa porcaria do RCO aí, eu fui inclusive o único que votou contra lá no Silvio Vidal, o governo, os educadores caíram nessa armadilha. No meu colégio Silvio Vidal não tem nem internet, a direção lá está sendo heróica, ela que paga a internet. Tem que fazer bingo na escola, ficar vendendo bolo, vendendo salgado, fazendo festa, e o governo Beto Richa, esse mentiroso, falando que a educação é de qualidade. Então, por exemplo, eu já gastei, eu estou devendo R$500 numa livraria lá do São Jorge, porque não tem material, e a maior parte das crianças são pobres, eu tenho que comprar Atlas, Globo, comprar materiais, papel maço, e não tem tinta para fazer impressão. Então, está totalmente sucateada. E o deputado Camburão lá, o Tião Medeiros, agora ele está fazendo a reforminha lá, né? E está fazendo a politicagem dele lá em Paranavaí. Então, nós pedimos para Paranavaí que não esqueçam desse deputado do Camburão, que atacou os educadores. Inclusive, 2 seguranças dele foram me ameaçar lá em casa, porque eu tinha levado a faixa Tião, inimigo da educação, lá no programa 19 horas da RPC. Foram me ameaçar. Já fiz um BO na Polícia Civil, a Polícia Civil não tomou nenhuma providência até agora. No estádio em Paranavaí, levei a faixa fora Beto Richa, fui preso, fiquei 3 horas preso, algemado, e uma parte dos PMs ficavam fazendo terrorismo, né, falando que o Bolsonaro vai ganhar as eleições, professor tal, o senhor, né, e fazendo essa opressão. E a direção da PP também não deu atenção para mim, inclusive a professora Elvira tirou sarro de mim e não foi lá dar atenção contra essa violência policial. A terceira pergunta desta sabatina da quarta-feira será feita pela funcionária de escola Nádia Brixner e secretária de funcionários da APP Sindicato. Boa noite, professor Ivan. Boa noite. Nosso candidato a governo do Estado. As leis estaduais aí, dos planos de carreira, tanto dos professores quanto dos funcionários das funcionárias de escola, vão estabelecendo algumas condições de trabalho. E a database também é fundamental para que professores e funcionários, os servidores públicos, tenham condições, de fato, de trabalho. E os trabalhadores da educação, eles já estão sem reajuste com seus salários congelados desde 2016. Isso já gerou aí um acumulado de 12%, quase 12% aí, de falta de reajuste da inflação, né, no salário aí dos servidores e das servidoras, né? E, em se tratando de plano de carreira, por exemplo, só para dar um exemplo, nós temos aí a situação da hora-atividade, que nós aí tivemos um retrocesso nessa condição de trabalho tão conquistada e tão positivamente para os professores e professoras e que também agora foi reduzido. A sua proposta, enquanto governador do Estado, é de saldar esta dívida de que forma? Com os servidores e servidoras, pensando na database. E com relação à hora-atividade, qual é a tua proposta para recuperar aí aquilo que estabelece em lei, que é os 33% de hora-atividade?
Na verdade, tem que ser 50%. Em 2 anos, já 9 professores se suicidaram. E a gente quer passar para os professores que não façam essa atitude radical, porque, infelizmente, essa ideologia burguesa, igual daquele covarde lá, dono da Riachuelo, ele disse o ano passado, na véspera do dia do professor, que a educação está muito ruim porque a cada 5 professores, 3 professores não sabem dar aula. Eu trabalhei na Riachuelo e a Riachuelo eu tive que entrar no processo, né, na justiça, que eles exploravam muito os funcionários da Riachuelo. Depois, inclusive ganhei a ação. Então, esse covarde do dono da Riachuelo, que parece que vai apoiar o Bolsonaro agora, não respeita os trabalhadores da educação. Então, os professores são verdadeiros heróis hoje. Como eu disse, está gastando dinheiro do bolso. E, mais uma vez, a gente se unir aqui, todos os trabalhadores, para que não aconteça isso com os nossos companheiros. E eu queria dizer aqui, existe uma falsa ideia que o Requião é um governo que foi muito bom para a educação. O Requião ele fez várias promessas, não cumpriu as mais importantes. Ele não acabou com os contratos precários com os educadores, não aprovou a equiparação salarial para os trabalhadores da educação, barrou na justiça a lei do piso nacional para a educação e não reduziu o porte de escolas. Nem o Requião, nem o Arruda, que é do Temer, que votou contra os trabalhadores, vai resolver o nosso problema. Então, nenhuma confiança no Requião, no Arruda, que na verdade o Requião, inclusive em 2002, o nosso candidato, que era o professor Figueiredo, a governadora era vice dele, o governo Requião depois perseguiu o professor Figueiredo, né? Ele entrou até em depressão, o nosso camarada. Então esse Requião também é um ditador, igual o Beto Richa. Então temos que desmascarar o Requião, que passa essa ideia que foi bom para a educação. Só deu migalhas também, e não é solução para nós aí. Então não vote em Requião para senador, na nossa opinião. Hein? E através da luta aí que a gente vai conseguir, aí, principalmente os funcionários. A PP Sindicato sempre deixou de lado os funcionários, então nós do PSTU defendemos que tem que defender os funcionários que são trabalhadores da educação também, e a pauta deles tem que ser reivindicada. Lá na base eles reclamam muito da direção da PP, que não dá atenção para os funcionários. Então queria colocar aqui uma forma fraterna para vocês, para dar uma atenção maior para os funcionários da educação. E vamos, através das lutas aí, eu acho que para a gente resolver o problema da educação, tem que unir os professores, trabalhadores da educação, junto com os estudantes aí que foram exemplo na ocupação nas escolas. E ajudar eles também, que estão sendo perseguidos aí pelo governo Beto Richa e Cida, e a gente se unir, porque inclusive lá em Paraná eles levaram uma multa de mais de R$2.000. Então nós temos que abraçar essa juventude aí junto com eles, contra essa perseguição do governo Beto, Cida e Ratinho. Então dessa forma a gente vai, né, através de uma rebelião social, a gente vai fazer uma educação de qualidade, onde 15% do PIB seja investido na educação. Hoje, praticamente não chega nem 7% do PIB. Então, unir todos e não acreditar que o PT vai mudar isso. Como disse, o PT de Minas Gerais atacou os trabalhadores da educação, o PT do Piauí, o PDT. Então, só uma revolução mesmo que vai... Então, o PT hoje ele não é exemplo também de educação, porque o governo Dilma retirou os direitos dos trabalhadores também para atender os banqueiros, o sistema financeiro internacional. Então, só acreditar na classe operária mesmo, nenhuma ilusão nesses partidos reformistas. Candidato, em respeito aos nossos telespectadores e aos demais candidatos e candidatas, reforçamos que o senhor deve responder apresentando as suas ideias e propostas, sem ataques ou ofensas a outros candidatos ou partidos. Vamos dando sequência. Para a nossa próxima pergunta, convidamos o professor Paulo Sérgio Vieira, secretário executivo de Formação Política, Sindical e Cultura da PP Sindicato. Boa noite, candidato. Uma antiga reivindicação nossa, que atende aos profissionais PSS, está no pagamento pela maior titulação. Hoje, a titulação é utilizada como item classificatório na escolha de vagas.
Além disto, o atual edital de distribuição de aulas para os contratados pelo PSS prevê uma diminuição salarial de 13,5% em relação a um estatutário. Há, por último, a situação de quando aprovados em concurso, o tempo de trabalho que exerceram quando foram PSS não são reconhecidos para fins de avanços na carreira. Nesse sentido, quais suas propostas para atendimento desses itens a esses profissionais? O PSS é meu amigo. Mexeu com ele, mexeu comigo. Essa palavra de ordem que a gente faz lá em Paranavaí. Quando eu falo, eu não estou atacando ninguém aqui. Infelizmente, o PT, agora que está do lado da burguesia aí, como diz Paulo Freire, você tem que denunciar para mobilizar. Então, infelizmente, o PT agora, quando fala do Paulo Freire, quando a gente fala a verdade, faz as denúncias, dizendo que nós fazemos ataques. O único ataque que está tendo foi a Dilma, que quando se reuniu com sindicalistas, falou que não ia tirar os direitos dos trabalhadores, nem que a vaca tussa, e depois ela deu um golpe nos trabalhadores. Ela tirou abono piso e seguro-desemprego, e nomeou um banqueiro do Bradesco para ser ministro da Economia. Esses que estão atacam, o PT ataca os trabalhadores, junto com o PSDB, o PMDB, o PSL e o Bolsonaro. Nós no PST não estamos atacando ninguém, estamos falando a verdade e reivindicando aqui Paulo Freire. O próprio Celso era contra filiar a PSS, hoje ele já mudou, já está... Então, ele era contra filiar a PSS, então ele não reivindicava os PSS, com a desculpa que ele tinha que fazer concurso, e nós defendemos concurso, e não demitir nenhum PSS. Faz concurso, mas não, acho que todo mundo tem que ter direito ao emprego, porque PSS que já trabalharam 1, 2, 3 anos já tem experiência para dar sua aula, nós entendemos assim. Então, nós somos a favor de concurso pleno para repor, né? E através da ruptura, da suspensão do pagamento da dívida aos banqueiros, nós vamos dobrar ou triplicar o investimento da educação para contratar mais funcionários, mais professores e fazer as escolas que sejam integrais, porque eles tentam culpar que o aluno é rebelde, que o aluno é violento, mas como você vai numa escola de 4 paredes, ela não tem nada, né? E como é que ele quer que o aluno fica... O aluno ele tem energia, ele quer descarregar essa energia, e você tem que investir o quê? Na escola integral, para ter esporte, para ter cultura, lazer, para que o jovem ele sinta prazer de ir para a escola. Então não é culpa dos estudantes, né, quando a mídia burguesa coloca que o jovem é violento. Os professores não são preguiçosos, não são vagabundos, igual o Beto Richa fala. Vagabundo é ele hoje que está, esse corrupto, que enriqueceu na política. Então ele é um verdadeiro corrupto. E concordamos nesse ponto, que o PT tem razão. Se o Lula está preso, Beto Richa tinha que estar preso também. A justiça da Lava Jato é seletiva. O Renan Calheiros é corrupto. O Aécio é corrupto. Então tem que prender todos eles e confiscar os bens deles. Só dessa forma a gente vai moralizar e não ficar colocando culpa na classe trabalhadora. Então, toda forma de luta que nós colocamos o PSTU em defesa da classe trabalhadora. Nós repudiamos essa ideia conservadora do Bolsonaro e do vice dele, que é um corrupto também, o general Mourão, que está envolvido em corrupção lá no Rio Grande do Sul, com o sistema de treinamento lá do Exército. O Bolsonaro é outro picareta, também recebeu R$200 mil da JBS. Então, eles não têm moral nenhuma, né? Principalmente quando... Eu quero falar aqui da educação, principalmente a valorização da mulher, né? Que a maior parte, 82%, são mulheres. O Bolsonaro diz que mulher feia merece ser estuprada, ele defende sangue, matar sem terra, metralhar a rocinha, e ele quer colocar a questão dos colégios militares. Se colégio militar fosse bom, não teria surgido uma figura escrota dessa como Bolsonaro. Então nós somos contra os colégios militares, nós somos a favor de uma educação 100% pública, laica, democrática, e pedimos para os pais não caírem nesse engodo aí porque na década de 70 eu era um dos melhores alunos da sala, e uma professora puxou minha orelha e ela defendia os militares.
As regras do debate elas foram previamente estabelecidas e entregue a todos os candidatos e candidatas convidadas, como também aos seus assessores. Convidamos para a quinta pergunta desta noite a professora Wanda do Pilar Santana, secretária-geral da APP Sindicato. O nosso tema agora é a situação dos nossos professores, professoras, funcionários e funcionárias de escola readaptados. Resultado das más condições de trabalho, algumas professoras, professores, funcionários e funcionários são avaliados e readaptados para o exercício de outras funções na escola. O readaptado e a readaptada vivem um processo difícil, pois deixa de cumprir uma função para a qual se preparou em virtude do seu adoecimento, causado pelas condições laborais, para viver a expectativa do que fazer na escola. Para além disso, também perde um conjunto de direitos que tinha quando estava na função anterior, como no caso dos professores e professoras, o cumprimento da hora-aula. Perguntamos, como garantir a isonomia a estes profissionais? Haverá garantias de um processo criterioso e cuidadoso de saúde e reabilitação antes da concessão de uma readaptação, inclusive, se for o caso, de indicação para aposentadoria? Então, está acontecendo uma barbárie nas escolas. Muitos professores, o governo, que não tem condições de estar na escola, né, foi remanejado para uma biblioteca, para a secretaria, para uma... Então, esse governo, ele tenta colocar que o professor, inclusive, uma falta, tentando até desmoralizar a nossa classe, que o professor ele fica pedindo licença médica, que não quer trabalhar. Esse ano, por exemplo, eu adquiri conjuntivite, fui lá no posto de atendimento em Paranavaí, tinha um pai de aluno lá que infelizmente estava já convencido por essa ideia que o professor não dá uma qualidade de aula, então colocando sempre a culpa nos professores. E essa propaganda do governo mentirosa, uma boa parte da população já caiu nessa daí. E a gente tem que lutar para desmascarar essa mídia aí do governo, que gasta milhões em propaganda e tira dinheiro da educação. Eu recebi 5 dias de licença por uma conjuntivite, depois tive mais uma vez, adquiri mais 2 dias de licença, e o atendimento é lá em Sarandi e Cianorte. Aí cheguei na secretaria do Silvio Vidal, a secretária falou, vamos fazer o seguinte, você repõe as aulas normais, porque como que eu ia pegar? Eu não tenho carro, não tenho moto. O pessoal pensa que o professor é rico, né? A gente tem dinheiro para comprar carro e ficar trocando carro a cada 5 anos. Eu uso amarelinho, uso transporte coletivo, eu uso bicicleta para ir para a escola. Aí tive que repor todas as aulas. E o núcleo enchendo a paciência, né? Fazendo esse terrorismo aí. Então, no meu colégio lá, eu vejo pessoas que não têm condições de estar lá na escola, que tinham que estar em casa. E o governo ainda, quando a pessoa vai para um show, para um lazer, para uma praia, para um rio pescar, eles ainda ficam tirando fotos e falando, olha só que mentira, né? O professor tirou licença médica, está lá num show, num teatro, ele está bem. Então, para você se recuperar, você não tem que ficar na tua casa lá, você tem que ter sua área de lazer, a forma, em contato com a natureza, você sair da depressão e do adoecimento. Então, nós defendemos que esses companheiros sejam respeitados e no governo do PSTU, um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões e sem corruptos, nós vamos atender toda a pauta da APP Sindicato, que é a luta histórica, para que acabe com essa situação, né, que está insuportável nas escolas. Então, o que está segurando o país hoje são os professores, que estão uma panela de pressão. Se não tivesse esses heróis, principalmente as professoras, que têm um trabalho triplicado, né, porque nosso país é um país machista, hoje já teria uma guerra civil. Então, graças às professoras, professores, os funcionários da educação, que esse país não está num caos pior. Apesar que um país que morre quase 70 mil pessoas assassinadas aí, né, tá pior que a Síria, que é a guerra do Afeganistão e do Iraque, né? Então, nós entendemos que a educação é tudo, né? A maior riqueza que nós temos são as nossas crianças, e eu vejo os professores como pessoas dignas aí que estão
segurando essa panela de pressão. Então, a educação, assim como toda a classe trabalhadora, tem que ser valorizada, mas eu entendo que uma das classes que mais sofre hoje, né, com o processo de adoecimento aí, infelizmente, é a nossa classe. E pedir para esses companheiros ir para a luta. Por que não entra em depressão? Porque graças a ter um partido revolucionário, porque antes de eu entrar nesse partido, eu achava que eu era o culpado. Eu entrei em depressão em 1997, no meu primeiro ano que eu trabalhei aqui no bairro Alto. Então, graças ao PSTU, eu estou uma pessoa firme e forte em defesa do socialismo e não entro em depressão por causa da luta. A luta também tira a classe trabalhadora da depressão. A próxima pergunta da sabatina da APP Sindicato será feita pelo professor Arnaldo Vicente, secretário de Formação Política, Sindical e Cultura da APP. Então, professor Ivan, uma das questões centrais de quem vive a educação está nos altos índices de reprovação, evasão e distorção idade série. Esses índices são maiores no ensino médio, que tem um agravante a mais, a não universalização do acesso aos jovens a essa etapa da educação básica. Dados indicam que de cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 11 deles chegarão às universidades. Se fizermos um recorte de classe social e raça, percebemos que os mais pobres e os negros é que, infelizmente, pelas condições históricas e sociais, têm os piores índices de sucesso escolar. Então vem a pergunta: que políticas o senhor pretende adotar para universalizar o acesso ao ensino médio e combater as desigualdades sociais e os índices de desempenho escolar na educação? Dar autonomia total às escolas, aos colégios, porque hoje, o professor Celso é até a maior prova aí, quando um aluno reprova, então o Banco Mundial ele tem um acordo com o governo aí que tem uma percentagem lá que não pode passar de reprovação, para garantir os empréstimos para o governo, depois os banqueiros ficar, através dos juros aí, roubando o nosso dinheiro, o orçamento da classe trabalhadora, que só quem paga imposto nesse país é só o trabalhador, rico não paga imposto. Então nós defendemos que as escolas tenham autonomia para você dar uma educação de qualidade mesmo. Lá no colégio que eu trabalho, toda vez que chega o conselho de classe, é aquele terrorismo. Já chega o pessoal do núcleo, não pode reprovar isso, não sei o que e tal. E sempre, se o professor fala, eu vou reprovar, não, você não sabe dar aula. Você não tem moral nenhuma, você é da APP Sindicato, você fez muita greve, né? Você prejudicou o aluno. Então, principalmente nós sindicalistas somos os taxados, que são os causadores, né, da falta de qualidade de educação. Então, nós defendemos que o professor tem que ter liberdade, né, a escola, de conversar junto com os pais, os alunos. Então, a democracia total, com a participação dos alunos, dos pais, professores, funcionários, que hoje não tem democracia. Tem essas eleições, mas, infelizmente, o governo ele tem muita influência da mão dele nas escolas ainda. Então, existe muito assédio moral nas escolas, professores são perseguidos. Inclusive, aqui no Paraná, nós estamos na luta aí contra a perseguição de vários professores que fizeram greve, né? Então, muitos sindicalistas estão sendo perseguidos. Tem professor lá em Paranavaí que não consegue cargo no núcleo, se faz greve já não consegue um carguinho lá no núcleo, né? Então, e a opressão total. E você, universalizando o que a gente entende aqui, é você investir mesmo dinheiro. Não adianta falar igual o Serra lá, que com arroz, feijão, você vai dar uma qualidade de educação. É muito investimento. Vocês podem ver que todos os prédios do TRE são de primeiro mundo, né? Os prédios da Polícia Federal são construções modernas, né? E toda a escola é aquela escolinha feia, sucateada. As escolas particulares aí ganhando rios de dinheiro. Eu estava olhando aqui em Curitiba assim, você fala, poxa vida, por que a escola particular são prédios tão bonitos, né? E as instituições do governo, da justiça, e as nossas escolas estão sucateadas. Então, mais uma vez, quero falar para vocês que só através do rompimento da dívida aos banqueiros que a gente vai ter esse dinheiro para
investir e melhorar a educação, tanto fundamental, do ensino médio e das universidades. Coisa que o PT errou aí, né? Ele investiu muito aí em escolas particulares e acabou, de certa forma, prejudicando a qualidade de ensino da educação também, porque não melhorou a educação no governo do PT, assim como o PSDB também. Então, só com o governo socialista, como aconteceu na Revolução Russa de 1917, no começo da Revolução Cubana, a gente não reivindica a Cuba hoje como um país socialista, ele abriu a sua Constituição lá para a economia privada, então está aumentando a miséria, está piorando a educação lá, e na Rússia também, porque onde entra o capitalista, o barão do ensino, ele só pensa no lucro, e educação não é mercadoria, então a educação tem que ser 100% pública, todo o dinheiro tem que ser investido na escola pública e nenhum centavo na escola particular. Só assim que vai melhorar mesmo, e estatizando também as escolas particulares. As duas últimas e próximas perguntas da noite foram enviadas pela categoria professores ou funcionários e funcionárias de escola. A secretária de Funcionários e Funcionária, Nádia Brixner, fará a pergunta de número 7. Professor Ivan, essa pergunta veio da Deolinda Marques, ela é aqui de Curitiba, e ela justamente toca num tema bastante sério nas nossas escolas, que é a falta ou a demora na substituição quando um professor ou uma funcionária de escola está em licença, se afasta, né, ou coisa assim. E ela diz o seguinte: a substituição de professores e professoras, de funcionários e funcionárias de escola sempre tem sido demorada. A escola passa um período enorme sem esses profissionais. O prejuízo é grande para os alunos e desorganiza a escola. Existe até uma cota de substituição. Ultrapassada a cota, a substituição não é permitida. Qual a sua posição, candidato, em relação à substituição necessária nas escolas, sem sobrecarregar aqueles que estão trabalhando e sem prejudicar o atendimento nas escolas? Eu estou sofrendo na pele isso aí ainda. Estou até agora entregando papéis lá no núcleo de ensino. Eles querem que eu prove que eu sou candidato a governador do Paraná. E tem 5 trabalhadores maravilhosos lá que estão me substituindo e eles não receberam o salário ainda. Então, e o governo tentando colocar a culpa em mim, tipo assim, se eu não levar a papelada, eles não vão receber o dinheiro por causa do professor Ivan. Então, sempre eles colocam a culpa nos trabalhadores, né? Então, nós entendemos que hoje nós temos uma tecnologia tão avançada, estamos no século XXI, não sei por que tanta burocracia assim para você regularizar essa questão dos nossos companheiros professoras e professores. Então, no nosso governo, do PSTU, eu e a Carminha, iremos dar, através dos conselhos populares, junto com a comunidade escolar, nós vamos dar toda a liberdade para que resolva essas questões aí. E acho que só isso mesmo. Qualquer coisa eu complemento aí. Para a última pergunta da sabatina da APP Sindicato, desta quarta-feira, chamamos o professor Paulo Sérgio Vieira, secretário executivo de Formação Política, Sindical e Cultura da APP. Candidato, essa também é uma pergunta que veio dos internautas, veio de educadores de União da Vitória. Há, por parte do governo, uma política de fechamento de turmas e até de colégios. Isso tem gerado a superlotação de turmas. Qual a sua proposta para que isso não aconteça? Então, a proposta é de reduzir o número de alunos por sala de aula. Seria, em média, hoje, 25 alunos no ensino médio. O ensino fundamental tem que ser, no máximo, 15 alunos. Nós não reivindicamos aqui a Coreia como exemplo, né, de educação. Sempre citam a Coreia aqui. Mas está vendo lá, toda a sala tem computador, né, tem toda a estrutura. As escolas têm pista de atletismo para a prática de esportes. A Coreia é um país corrupto também, que a gente não reivindica. A Coreia do Sul é um país imperialista, que está envolvido em corrupção também com a Samsung. Então não é exemplo, né, para nós aqui, mas estou citando aqui no caso, como é um país imperialista, que tem multinacionais também que exploram
Os trabalhadores de outros países conseguem dar um salário melhor lá para os trabalhadores sul-coreanos. Então, nós entendemos que só através do investimento você vai ter tecnologia hoje, porque esse ano eu tive que comprar um computador de R$3.000, não tinha dinheiro, me endividei mais ainda no banco. Eu recebo R$5.000 só e R$3.000 fica praticamente no banco, no Paraná Banco, no Banco do Brasil e no Crefisa, né? E 70% dos professores estão endividados. E a escola tem esse terrorismo também. Se você não tiver um computador, você é o dinossauro da escola. Então tive essa pressão para comprar um computador e a escola não tem computadores adequados, então você acaba gastando dinheiro também, né, se endividando. Então só através do investimento mesmo você vai ter tecnologia para que o aluno ele tenha o prazer, lá, de repente cada carteira lá ter o seu computador para a gente desenvolver melhor o trabalho pedagógico. Então só através de investimento mesmo, de dinheiro, é que você vai resolver essa questão, né, da melhoria da qualidade da educação para os filhos dos trabalhadores. Candidato, obrigado por suas respostas. O senhor agora tem um tempo de até 5 minutos para fazer as considerações finais da nossa sabatina. Nós agradecemos todas as trabalhadoras e os trabalhadores, eu e a camarada Carminha, e a vice-trabalhadora de saúde do HC. Nós queremos dizer para vocês que a qualquer momento pode surgir uma faísca e incendiar a Casa Grande. Uma nova greve dos caminhoneiros, que nós do PSTU apoiamos, um novo rolezinho no shopping, uma luta das mulheres que aconteceu vitoriosa, que foi na Irlanda pela legalização do aborto, e aqui no Brasil também está começando a crescer esse movimento. A luta dos trabalhadores sem terra pela reforma agrária, a luta pela regularização das terras indígenas, dos quilombolas. Então nós estamos muito esperançosos, não acreditamos nessa ideia que a boa parte da esquerda que nós temos a onda conservadora. Então está tendo muita luta no Paraguai, o povo paraguaio incendiou o parlamento paraguaio e o governo Lugo, que é um governo de Frente Popular, não apoiou, ele fez acordo com a burguesia lá contra os manifestantes que queimaram o parlamento. Então, através da luta, das greves, a gente construiu uma greve poderosa, que infelizmente a APP, no passado, aí, teve uma adesão de 90%. Foi a primeira vez que eu vi na história do Brasil uma greve que estava vitoriosa, 90%, e a direção vacilou e falou, vamos recuar, vamos dar 2 passos para trás e 1 passo para frente, e a gente está cada vez indo para trás aí, né? Então a APP vacilou, não queria derrubar o Beto Richa para fazer acordo lá para salvar o Dilma, né, do impeachment. Então nós queremos dizer que não é fazendo acordos com PSDB, PMDB, para não ter, no caso, para a governabilidade e continuar acreditando nessa democracia dos ricos, aí, que acreditar que o capitalismo vai ser mudado, você vai conseguir humanizar o capitalismo, você vai resolver os problemas. Então, não teve golpe também em relação ao Lula, infelizmente. Uma boa parte da esquerda está acreditando nessa conversa fiada, né, que está atrapalhando a luta dos trabalhadores. E o PT, a direção PT foi muito competente nisso, essa propaganda, eles falam 1000 vezes foi golpe e a classe, uma parte está acreditando nisso aí. Então a classe trabalhadora não pode acreditar nessas mentiras do PT, né, nessa cortina de fumaça, nem acreditar nesse Bolsonaro, né, que defende a ditadura militar, e nem no PSDB, ninguém quer que volte o governo do PSDB. Inclusive foi o PT que ressuscitou esse cadáver do PSDB, que o próprio Lula escondeu por debaixo do tapete a corrupção do Fernando Henrique. Então ele fez um acordo com o Fernando Henrique lá para não denunciar a corrupção dele, que ele comprou vários deputados lá para aprovar a reeleição, inclusive o PT era contra também, e a reeleição, esses acordos, esses partidos, né, tem a causa também do aumento da corrupção. Então, para acabar com a corrupção, só você destruindo o capitalismo ele anda de mãos dadas com a corrupção, então, através do sistema socialista, criando os conselhos populares, onde 100% dos recursos serão administrados pelo povo,
e essas reuniões, grandes assembleias, elas têm que ser feitas mensalmente, através de mandatos revogáveis, né, na sua comunidade, nos bairros, no estado, no país e no mundo inteiro. Porque a burguesia e o capitalismo está organizado no mundo inteiro. E nós temos que nos organizar. Então, só com a construção de um partido revolucionário internacional, o PST é o único partido que tem um partido internacional, chamado Liga Internacional dos Trabalhadores, através de defender todas as lutas contra a invasão do imperialismo estadunidense nos povos, contra a invasão do Putin, né, contra todos esses governos neoliberais, a gente vai construir essa sociedade fraterna que a gente acredita que é muito superior ao capitalismo. Então nós temos essa convicção. O capitalismo ele está cada vez mais excludente, cada vez mais aumentando mais os lucros. Hoje no país, 1% da população, que é meia dúzia de banqueiros, detém praticamente 70% da economia nacional. Então, rompendo com os banqueiros, rompendo com o latifúndio, o agronegócio, estatizando as 100 maiores empresas do país, é que a gente vai, através da luta, da ação direta das massas, da classe operária, a gente vai construir essa sociedade fraterna, lutando contra o machismo, com a LGBTfobia, com o racismo, e a gente vai ter a vitória final. Então, viva a classe trabalhadora, viva o socialismo, fora Beto Richa, fora Álvaro, fora Lula, fora Bolsonaro, fora todos eles. Chegamos ao final dessa sabatina da APP Sindicato nesta quarta-feira. Candidato, obrigado pela sua presença. Lembrando que o vídeo desta sabatina com o candidato Ivan Bernardo do PSTU continuará disponível no Facebook da APP Sindicato e amanhã no site do sindicato a matéria com os principais pontos da entrevista. Lembrando que a semana que vem é a semana em que começa a campanha organizada pela CNTE Pensar Educação é Pensar no Brasil. O objetivo é promover um debate com toda a sociedade para que o voto consciente realmente seja em defesa da educação pública. Acompanhe as ações da campanha no site da CNTE e também no site da APP Sindicato. Uma boa noite e até mais.